Direito penal objetivo é o conjunto de normas. É o conjunto de normas que regem o direito penal. É o conjunto de normas que regem o direito penal. Olha só. Nós temos aqui o Código Penal. Aqui é só a lei seca. Tem gente que diz, que livro é esse que você usa? Não é só a lei, tá? Não é um livro de doutrina, é só a legislação. Para você ter uma ideia, até aqui é o Código Penal. Para você ver que é uma parte pequena. Dentro desse livro todo, né, de leis, esse conjunto de leis, nessa parte só é o Código Penal. Esse é o objeto de estudo que vocês precisam dominar para concurso. É o Código Penal. Porém, nós não temos só o Código Penal falando sobre o direito penal. Nós temos um conjunto de normas que vai dirigir, que vai regrar o direito penal. Esse conjunto de normas nós chamamos de direito penal objetivo. Esse conjunto de normas é formado pelo Código Penal, que é a lei geral, que é a nossa lei geral, e por leis especiais, que nós chamamos também de leis extravagantes. Código Penal, lei geral, e leis especiais, que nós chamamos também de leis extravagantes. Então, esse conjunto ele é formado pela lei geral, que é o Código Penal, e por leis especiais, também chamados de extravagante. Isso forma esse conjunto, tanto o código quanto as leis. Então, veja, o Código Penal, ele é que vai trazer praticamente todos os conceitos que o direito penal traz. Dolo, culpa, preterdolo, tentativa, o que é o conceito de crime, qual a concepção que nós adotamos, isso tudo está no Código Penal. Por que o menor não responde, por que a embriaguez, em alguns casos, vai excluir a culpabilidade, isso tudo está no Código Penal e nós vamos estudar. Essa é a parte central, é a parte que você tem que se dedicar, porque é essa que mais cai no concurso. E temos uma parte especial dentro do Código Penal, que são os crimes. Aí começa o homicídio, infanticídio, e aí vai até os crimes contra a organização da justiça. Só que além do Código Penal, nós temos leis especiais ou extravagantes, que foram criadas, ou depois, né? Do Código, e que vem falar a respeito de alguma matéria de direito penal, que envolve crime, que envolve pena. E aí, se eu perguntar para vocês, qual a lei que veio aí recentemente falando de algo específico, que tem o cunho penal, natureza penal, ou seja, que trouxe um agravamento de pena, ou que traz crimes, vocês conseguem puxar? Toda hora falar na mídia. Maria da Penha? É uma lei especial, Lei Maria da Penha. O que mais? Florestal, no que tange a parte de crime, sim. O que mais? Que inclusive teve modificação recente por conta de a questão dos animais, e aí vai, né? Ambiental, Lei dos Crimes Ambientais, que aí entra também depois o Código Florestal. O quê? Pronto, que se vem agravar, vai ser tortura, tráfico ilícito de entorpecente, crimes hediondos, são leis especiais. Elas não estão no Código, porque o Código vai do artigo 1º até o artigo 359, ponto. O que vier de direito penal vai ser em leis especiais ou extravagantes, que são essas leis que têm natureza penal, mas que não estão inseridas no Código. E que se cair no edital de vocês, vem assim, ó, primeiro Código, tudo que tem no Código. Aí depois vem leis especiais, ou começa lei tal e tal. Geralmente, em concurso básico, até para analista mesmo, se for para TJ, não cai legislação especial. Vai cair legislação especial, mas quando é um concurso específico na área jurídica. Então, é essa inteligência que você tem que ter na hora de pegar um edital. Pegou o edital, se tiver alguma lei especial, vai vir embaixo, lá embaixo, nas últimas linhas do edital, na área penal, vai ter lá, lei tal. Lei tal. Aí se for polícia, claro, né? Rodoviária Federal vai ter o Código de Trânsito Brasileiro, que vai ter as espécies de crime lá e pena que tem no Código de Trânsito. É muito específico. Por isso que eu digo, essa parte que nós vamos estudar é a que mais cai. Se vier um edital com lei especial, você olha a lei e como que você vai estudar essa lei? Leia a lei. É letra da lei mesmo, certo?
Até aqui está tudo certinho? Então vamos lá, ó. Conceito. Ramo do direito público que define infrações penais e a essas infrações comina penas. Direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado. É o direito que o Estado tem de aplicar a pena. E o Estado vai fazer isso através do direito penal objetivo, através do conjunto de normas que regem o direito penal. Visto isso, eu falei sobre o conceito de direito penal, abrangendo direito penal objetivo e direito penal subjetivo. Existe alguma dúvida? Por que o legislador, ele vem e diz assim, ó, se furtar vai responder, se praticar o homicídio vai responder, crimes contra a administração pública vai responder? Qual é a finalidade do direito penal? Finalidade. O que vocês acham? Controlar a vida em sociedade. O que mais? Seria para prevenir, reprimir, para que ninguém mais pratica, prevenir para que as pessoas olhem a punição e não venham a praticar? Isso tudo é verdade, o que você falou também é verdade. A finalidade do direito penal é trazer a paz social. Se consegue ou não, nós não vamos discutir, que é uma discussão filosófica que não interessa aqui. O direito penal ele começa a proteger bens jurídicos como a vida, o patrimônio, a honra, a dignidade, os bens da administração pública. O direito penal começa a proteger esses bens para trazer para a sociedade o que é a paz, para trazer tranquilidade, para que as pessoas não venham a infringir a norma e não respondam por penas. A ideia é essa. A finalidade do direito penal sempre foi essa. É dizer o seguinte, ó, nós estamos protegendo esse bem. Para trazer o quê? Paz para a coletividade. Se alguém vier infringir, vai responder. Mas a ideia, a finalidade do direito penal é exatamente proteger bens jurídicos como a vida, o patrimônio, a honra, a dignidade, para trazer para a sociedade paz social. Coloquem no caderno de vocês. Missão do direito penal. Missão do direito penal. Agora a missão. A missão do direito penal é proteger bens jurídicos. É a de proteger bens jurídicos. Proteção de bens jurídicos para proteger bens jurídicos como a vida, o patrimônio, a honra, a dignidade sexual, a administração pública. São bens jurídicos, exemplos, né? Porque temos mais. Exemplos de bens jurídicos que o direito penal vai proteger. A sua missão é de proteger esses bens jurídicos que nós temos em uma sociedade. Eu pergunto para vocês, o direito penal protege todos os bens jurídicos? Eu falei para vocês que o direito penal, por exemplo, protege a vida, o patrimônio, a dignidade sexual, a administração pública e assim vai. Outros bens. Agora eu estou lançando uma pergunta para vocês. O direito penal ele protege todos os bens jurídicos existentes aqui na sociedade? O que vocês acham? Vamos a um exemplo. Suponhamos que você seja casado ou casada. E aí uma vez aconteceu da moça falar assim, professor, eu só estou fazendo cursinho, porque no dia que eu passar, eu me separo. Dolo dela, a vontade dela não era boa. Era assim, eu vou passar e no dia que eu passar, eu vou me separar. Certo? Aí veja. Se ela vier a se separar, e se o direito penal protegesse esse bem jurídico, que é o casamento, chegaria num tribunal, o juiz ia dizer, ó, se você separar, a pena é de 2 a 6 anos. Tinha gente que ia dizer, beleza, prefiro. Né?
Tem gente que é tão desesperado para se separar que no fórum aqui parece ser uma comédia, porque uma fila é de casamento, a outra é do divórcio. E é impressionante como as coisas às vezes se misturam. Um dia a pessoa está aqui, outro dia está na outra fila. Infelizmente, virou isso. Infelizmente, porque eu acho que a gente tem que preservar a família. Mas suponhamos que essa pessoa chegasse lá no tribunal, aí o juiz, olha, vai se separar, vai se divorciar, tudo bem, pena de 2 a 6 anos. Vocês acham que isso é relevante para o direito penal? Não. Então anotem aí. Princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. Princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima diz que o direito penal é a última razão. O princípio da intervenção mínima diz que o direito penal é a última razão. É a última ratio. Direito penal é a última razão, é a última ratio. E aí traz 2 características para o direito penal. Que o direito penal é fragmentário. E o direito penal é subsidiário. Caráter fragmentário e o caráter subsidiário do direito penal. O que quer dizer o caráter fragmentário do direito penal? O caráter fragmentário do direito penal diz que o direito penal só protege bens jurídicos fundamentais. Então, o caráter fragmentário do direito penal diz que o direito penal só protege bens jurídicos fundamentais. Ou seja, o direito penal só protege bens jurídicos essenciais, fundamentais, para que a sociedade viva bem. Então, só os fundamentais. Não são todos os bens jurídicos. Essa foi uma assertativa também que CESP e UNB cobrou no seu concurso. Colocou assim, está sob tutela específica do direito penal a proteção de todos os bens jurídicos. A assertativa é linda, mas o todos deixa a questão errada. Então, porque não está sob a proteção específica do direito penal a proteção de todos os bens jurídicos. Está sob a tutela específica do direito penal a proteção de bens jurídicos fundamentais, porque o caráter do direito penal é que seja um caráter fragmentário. Pequenos fragmentos, por isso que é fragmentário, são pequenos bens que o direito penal, pequenos não, eles são fundamentais, são grandes, mas são poucos, vou mudar. Poucos bens que o direito penal vai proteger, porque ele é fragmentário. Mas esses poucos bens são os fundamentais, são os essenciais. O que mais? Ele é subsidiário. Por quê? Porque o direito penal só protege um bem quando os outros ramos do direito, o direito penal só protege um bem quando os outros ramos do direito se mostrarem ineficazes, quando os outros ramos do direito se mostrarem ineficazes na proteção